Bom, então bom dia a todo mundo, né? Meu nome é Gabriele, eu fui aluna do Giuseppe, fiz o mestrado na ECO e agora eu estou na UFRJ, na UERJ, desculpa, olha louca. Estou na UERJ fazendo doutorado e o meu trabalho é a respeito dos trabalhadores de plataforma, né? É a questão dos jogos e os trabalhadores de plataforma. Então, eu fui estudar, né, o livro Capitalismo de Plataforma, do Nick Cernisek, para poder começar a entender um pouco desse universo das plataformas. Quem que é o Nick Cernisek, né? Ele, apesar do nome, eu imaginei que ele fosse, sei lá, polonês, alguma coisa assim, né? Uma coisa... Mas ele é canadense, é um escritor e acadêmico canadense de economia digital, e ele é ligado às teorias políticas do aceleracionismo e à teoria política do aceleracionismo e teoria econômica da pós-escassez. Essa descrição é a descrição que a gente encontra quando a gente vai em qualquer site que tenha algum livro dele ou que tenha na própria Wikipedia também. Então, primeiro ponto para a gente entender, antes da gente entrar no livro, é o que são essas duas teorias, né? Essa teoria econômica da pós-escassez, né, é uma situação, segundo Wikipédia, tá? Eu não estudo a pós-escassez, mas segundo Wikipédia, é uma situação econômica teórica em que a maioria dos bens pode ser produzida em grande abundância, com o mínimo de trabalho humano necessário, de modo que se tornem disponíveis a todos de forma muito barata ou mesmo gratuitamente. Quer dizer, quem não quer isso, né? Que as pessoas possam trabalhar pouco, produzir o suficiente e que não falte para ninguém. E aí a base dessa teoria seriam as tecnologias de produção automatizadas. Então, esse é o pensamento da pós-escassez. Ainda de acordo com a Wikipédia, né, não significa que a escassez foi eliminada para todos os bens e serviços, mas que todas as pessoas podem facilmente ter suas necessidades básicas de sobrevivência satisfeitas, juntamente com alguma proporção significativa de seus desejos por bens e serviços. Então, basicamente, seria que todo mundo tivesse acesso ao mínimo necessário para sobreviver e que ninguém se matasse para produzir isso. Gabriele, sobre essa coisa pós-escassez, a gente pode dizer que, independentemente do fato que ela seja uma época efetiva na qual nós estamos realmente, digamos que a tentativa é de virar a página com relação aos elementos básicos da economia política, que, em geral, é organizada em torno da noção de escassez, da noção de necessidade e escassez, que se retroalimentam e permitem, ao mesmo tempo, de como dizer, fazer funcionar a lei da oferta e da procura, né, diante da mais ou menos importância da escassez, e, por outro lado, na economia neoclássica, a teoria, digamos, o papel da utilidade, né? Utilidade e escassez. Aí, eliminar a escassez significa eliminar a necessidade e dizer que essas dinâmicas de oferta e procura, de utilidade, podem ser pensadas em termos totalmente diferentes. Agora, é claro que a questão é, existe mesmo essa pós-escassez ou não? É isso que... Então, não, ótima intervenção. Exatamente isso, assim. O livro, né, não fala especificamente sobre aceleracionismo ou pós-escassez, mas como são os dois pontos que definem o autor, eu acho que não dá para ler sem ter essa introdução do que seriam esses temas, até para a gente ler o livro sob uma nova abordagem, né? E o aceleracionismo, assim como tanto a teoria da pós-escassez quanto o aceleracionismo, eles têm ligação com um grupo de teóricos que se denominam futuristas, né? O aceleracionismo, mais especificamente, também não tem uma compreensão super profunda, mas talvez um pouquinho mais do que a pós-escassez, porque eu fiz uma disciplina, né, que a gente teve uma aula bem legal sobre isso, e aí o aceleracionismo ele foi uma ideia que surgiu entre pesquisadores de um centro de pesquisa da Inglaterra ligado à tecnologia na década de 90, todos jovens, né? E que estavam tentando pensar o mundo a partir da tecnologia depois que já tinha acabado o comunismo, né? Então foi bem ali e ele foi baseado numa passagem do Antiédipo do Deleuze e Guattari, que fala exatamente o seguinte: mas que via revolucionária existe uma: retirar-se do mercado mundial numa curiosa renovação da solução econômica fascista,
ou então ir num sentido contrário. Quer dizer, ir ainda mais adiante no movimento do mercado, da decodificação, da desterritorialização, porque talvez os fluxos não estejam ainda bastante desterritorializados, bastante decodificados, do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico. Não retirar-se do processo, mas ir mais adiante, acelerar o processo, como dizia Nietzsche. Na verdade, nessa matéria, nós ainda não vimos nada. Então, seria, teoricamente, acelerar o processo capitalista, né, em busca de uma melhoria. Na verdade, o aceleracionismo ele tem duas vertentes, né? Ele se dividiu entre o aceleracionismo de direita e o aceleracionismo de esquerda. Essa aula que eu fiz, esse curso, até um professor da UFRJ agora, o Leonardo Demarque, ele questiona muito isso, porque, na visão dele, a gente tem que ver o antiédipo, alguns trechos, de uma forma um pouco mais irônica. E ele acredita que os aceleracionistas não fizeram isso. Eles viram aquilo ali de uma forma do jeito que está escrito exatamente, né? E aí o aceleracionismo ele começou com o Nick Land, que seria o principal nome do Gabriele, como se chama esse professor que falou que se saiu Leonardo Demarque. Demarque. Olha, resolver a questão do anti-Édipo e essa afirmação sobre a aceleração do processo capitalista com o fato que seria uma ironia é um jogo de palavras. O fato é que o anti-Édipo, ele tem, e em geral a obra do Deleuze e Guattari, ela tem esse recorte, que aliás é marxista desse ponto de vista. Em todas as críticas do marxismo ortodoxo que eles fazem, eles mantêm uma abordagem materialista e marxista que diz que a transformação do capitalismo é para frente e não para trás, não é reacionária. Agora, uma questão é dizer acelerar o processo como acelerar um processo revolucionário. Outra coisa é, que a meu ver é interessante, transformar isso em aceleracionismo, tá? Que aí mas não tem nenhuma ironia nisso. O Demarque, com todo o respeito, está procurando, faz uma ginástica, não sei de que tipo, irônica, né? Para tentar resolver o fato que Deleuze e Guattari são usados, podem ser usados numa crítica, muitas vezes misturando com Frankfurt, com discursos anticapitalistas mais ideológicos tradicionais, e abstratos. O fato é que no anti-Édipo, e também em Platão em outros termos, tem esse tipo de abordagem. Então, o que o aceleracionismo faz, que é uma operação inteligente, mas aí é do aceleracionismo, não é do Deleuze e do Guattari, é de fixar essa aceleração. Ao passo que em Deleuze e Guattari, essa aceleração é uma aceleração revolucionária, aí ele fixa o aceleracionismo. Aí por isso que ele pode ser de esquerda ou de direita, mas não tem nenhuma ironia naquele papo do Deleuze e Guattari, que está logo no início. Ao contrário, a ironia é com relação às posições que, em geral, são muito fortes na esquerda militante, que são moralistas, né? E eles tratam de fascistas. Então, a ironia é sobre eles. Então, com todo respeito pelo Demarque, ele não resolve o que eles dizem aqui, tá? Então, e aí, assim, como você mesmo... Oi? Segunda interrupção, desculpa. Não, mas eu acho que tem que interromper, principalmente nessa parte que não está no livro. Na verdade, não tem nada a ver com o livro, e são conceituações que, assim, ajudam ou não a ler o livro, né? Então, tem mais é que fazer isso mesmo. E também fica mais dinâmico, que só uma pessoa falando é meio chato. Gabriele, Então, posso vamos fazer lá. uma pergunta, aproveitando? Pode. Desculpa, Coco. A pergunta até para vocês dois. Eu tenho pouca leitura do aceleracionismo. Eu também. E agora que o Giuseppe falou, me veio já uma coisa que me inquieta há um tempo, essa relação entre aceleração e velocidade em Deleuze e Guattari. Porque eles fazem essa diferenciação, né, entre velocidade e aceleração. E ela não tem a ver com redução de tempo de produção, de rotação, né? Não tem a ver com isso.
E o aceleracionismo parece que tem a ver com isso, né? Parece que faz essa pequena torção entre uma aceleração do tempo, da aceleração do tempo. E no caso do Guattari, é uma velocidade, até onde eu entendo, né? A coisa do Klinamen, até a coisa do esquizo, né? Do capitalismo como esquizo, é um tipo de velocidade que eles chamam, que tem a ver com qualitativa, uma velocidade qualitativa e não quantitativa. Essa diferença no aceleracionismo, ela é dita com todas as letras ou é um pressuposto de uma coisa pela outra? Então, assim, eu vou começar primeiro porque eu não tenho uma leitura profunda do aceleracionismo, eu imagino que o Coco tem uma bem melhor, então ele vai corrigir o que eu falar de errado e complementar se eu falar alguma coisa que preste. Vamos lá. No caso, esse pensamento, né, ele gerou duas frentes, vamos dizer assim. Então, eu acho que por conta disso, tem a coisa qualitativa, sabe? Embutida, assim, não é uma coisa só de quantidade, que também é, mas eu acho que não só. Eu acho que se divide por conta disso também. Porque cada um acha que essa quantidade de aceleração vai gerar alguma coisa, cada frente, né? Então, eu acho que elas não se separam. Tá. Eu acho que a gente pode ficar com as questões, senão a gente vai ficar embananado nessa coisa anti-aérea, velocidade e aceleração. Vamos lá na tua apresentação, a gente já tem uma série de questões e vê a importância desse debate, né? Então, acho que é bom você continuar e a gente anotar a questão do Leandro como um dos recortes para depois fazer a diferença com o aceleracionismo ou dentro do aceleracionismo e entre o aceleracionismo e a filosofia da diferença e da imanência do Deleuze e do Guattari. Então, acho que é bom você continuar a gente anotar essas observações, essas questões, tá? Inclusive, o Demarque que resolve isso como dizendo que eles eram irônicos. Quando eles te colocam uma questão, você diz, mas está fazendo uma ironia. Passa, certo. Tá bom. Então, continuando, né? Como eu falei, ele se divide em duas frentes. O aceleracionismo, que seria o aceleracionismo de direita, na verdade, foi o que surgiu primeiro, com Nick Land, que era um desses pesquisadores, né? E o Nick Land, ele tem duas obras principais, que é o Fenger Nomena e o Iluminismo Sombrio. E o de esquerda, apesar de ter surgido depois, né? Porque, na verdade, o Nick Land ele criou o pensamento, ele não chegou a nominar o pensamento. E aí o Bernard depois do aceleracionismo de esquerda, é que deu esse nome de aceleracionismo, né, para o que estava acontecendo ali, dando uma nova roupagem mais assim próxima do marxismo. Até coloquei ele num marxismo meio reanimado, assim, né, uma coisa revolucionária para o marxismo, vamos dizer assim. E o Nick Sirnicek, junto com Alex Williams, fizeram um texto chamado Manifesto Acelerar, que foi onde eles tentaram conceituar o que seria aquele aceleracionismo que o Nick Land propôs, só que jogando para a esquerda, né? Então, assim, por conta disso, o Nick é tão ligado a essa questão do aceleracionismo, porque, né, ele e o Alex foram que fizeram esse texto assim para tentar jogar isso para a esquerda. Mas, apesar esse texto é de 2013, apesar deles terem feito isso em 2013, em 2015 eles deixaram de usar o termo. Inclusive no livro que eu vou falar hoje, ele não aparece em momento nenhum. E aí, em 2015, eles escrevem Inventing the Future, usando o termo pós-capitalismo para classificar aquilo que, num primeiro momento, eles tinham, 2 anos antes, eles tinham chamado de aceleracionismo de esquerda. Tá? Aliás, me permite só um reenquadramento rápido aí? Uhum. É porque eu estudei o aceleracionismo, usei muito na minha dissertação de mestrado. Na verdade, são algumas coisas aí. Essa divisão entre aceleracionismo de direita e esquerda, ela é posterior, ela é bem posterior. Sim. O aceleracionismo ele tem fases, né? Essa fase dos anos 90, ali na comunidade de Warwick, com o Nick Land, com
o que morreu, que se suicidou agora, que era considerado um aceleracionista de esquerda. Esqueci o nome dele. Essa divisão ela é posterior. Ali, na verdade, você botou Bernard Noyes, mas é o Benjamin Noyes, que ele é um teórico do aceleracionismo. Então não, eu escrevi errado mesmo. E ele não é um aceleracionista, ele é um crítico do aceleracionismo, o Benjamin Noyes. E essa divisão de esquerda e de direita, ela, na verdade, ela acontece a partir dos grandes ciclos de luta das primaveras, que aí, quando o Nick Land já tinha descambado mais para a direita, uma direita reacionária, para essa direita trumpista, alt-right, etc. Apesar dele, sim, ser um cara muito irônico e difícil de se entender, assim, ele é muito, enfim, complicado, mas esse movimento do aceleracionismo de esquerda, ele começa justamente em 2013, no manifesto, onde eles vão propor aí esses conceitos de ainda não, eles propõem no Invent in the Future a automação total, o comunismo de luxo para todos e tal e coisa, mas ele surge como resultado das lutas democráticas pelo mundo a partir das primaveras árabes, etc. Né? Então, o aceleracionismo não surge como de direita, ele surge como uma tentativa justamente no momento de revolução algorítmica, da invenção da internet, etc., dos espaços virtuais, de estar nesses espaços e dinamitar mesmo a conceituação de humano, de etc. Mas só para corrigir aquelas coisinhas ali. Mas de resto, não, show, excelente. Obrigada, Felipe. Bom, então, o capitalismo de plataforma, então, assim, na verdade, essa conceituação eu dei, como eu falei, não é nada que eu entenda profundamente, né? Eu fiz uma aula sobre isso e tal, só que como ele é caracterizado por esses pensamentos, eu acho que é importante que a gente tenha pelo menos né, saiba do que se trata isso. O Capitalismo de Plataforma já é um livro, que é o único livro que ele escreveu sozinho, né, o Nitzhak, em 2016. Depois ele escreveu um outro livro, que é o After Work, The Fight for Free Time, mas com a Ellen Hester, também não escreveu sozinho. Então, esse livro é o único livro que ele escreveu sozinho. E uma coisa que eu percebi, tem até um trecho que ele fala assim, cadê? Para entender a nossa posição em um contexto mais amplo, o primeiro passo para entender a nossa posição em um contexto mais amplo é o primeiro passo para criar estratégias para transformá-lo. Então, nesse livro, a impressão que eu tive foi que ele deu um passo atrás, ao invés de tentar conceituar alguma filosofia, ao invés de tentar conceituar, né, o que estava acontecendo, a impressão que eu tive foi, sim, são perceptíveis que estamos que houve mudanças e que estamos em um processo de mudança. Como é que a gente está agora? Eu acho que ele tentou mais assim, não definir alguma filosofia, não colocar alguma coisa, mas fazer um movimento de recuo mesmo, de tentar mapear, né, a situação que a gente estava vivendo depois das primaveras, depois de outros momentos. Então, eu percebi o livro nesse sentido. E aí o capitalismo de plataforma é mais um termo para ser incutido, né, nessa discussão do novo modelo capitalista, se a gente está, né, como a gente tem o capitalismo cognitivo, capitalismo de vigilância, e um outro motivo, além daquela frase que tem logo no começo do livro, para eu ter percebido isso como um movimento de recuo, foi que ele não abandona, apesar dele propor capitalismo de plataforma, ele não abandona nem cognitivo nem de vigilância. Logo no começo ele fala que é caracterizado pela questão do conhecimento e tal, é caracterizado pela questão da vigilância. Então, assim, ao mesmo tempo que ele propõe uma nova denominação, ele não abandona as anteriores. Talvez exatamente por isso, porque ele fez esse livro, eu penso, né, foi o que eu tive quando eu li, que ele tentou não conceituar muito, eu acho que ele tentou realmente mapear mais do que falar a respeito ou caracterizar a respeito, né? Talvez até pelo fato dele ter escrito sozinho, não sei se ele, né, não tinha mais ninguém como suporte, enfim. E aí o livro não é um livro muito grande, né? É um livro pequeno até, que tem ele é um pouquinho grossinho porque ele é pequenininho, né? Então ele é pequeno, ele é dividido só em 3, que seria o grande declínio, o capitalismo de plataforma
e as grandes guerras de plataforma. Como eu falei, né, nesse livro ele tenta analisar a economia digital, que ele diz que é a economia baseada em tecnologia da informação, em dados e internet para o seu modelo de negócio, e que, na visão dele, vem se tornando um modelo hegemônico, né, de economia. Como eu falei, o livro é uma tentativa de entender o contexto ao invés de propor alguma coisa, e o argumento principal que ele propõe no livro é que o capitalismo se voltou para os dados como uma forma de manter o crescimento econômico e a vitalidade, a despeito de um setor produtivo lerdo, né, o termo que ele usa lá, após um longo declínio na lucratividade dos produtos manufaturados. Então, ele acredita que o capitalismo precisa sempre, né, produzir mais, lucrar mais, e ele acredita que isso não estava sendo suficiente e que isso estava em declínio, né, nos produtos fabricados, convencionais, então o capitalismo precisava se rever, vamos dizer assim. Então, nesse primeiro capítulo, que é um capítulo bem grande, assim, ele tenta mapear essa conjuntura, e ele fala que essa conjuntura ela tem 3 momentos principais, os anos 70, os anos 90 e 2008, né, que foi a grande crise que a gente viu. No caso dos anos 70, ele diz o seguinte, que o pós-guerra tinha sido um bom período para o capitalismo, um período muito lucrativo, mas que é insustentável, né? Ele não fala com essas palavras, mas muitos teóricos mostram, né, que o capitalismo ele precisa viver de ciclo. Ele tem uma crise, ele tem um momento bom. Então, uma crise é um momento bom. E ele acha que o pós-guerra foi um período em que esses bons momentos duraram muito, que seria uma situação insustentável, que teve um período de grande redução da desigualdade, segundo ele, que também não é sustentável para o sistema capitalista. Além disso, ele fala que entre 50 e 60, o Japão e a Alemanha conquistaram fatias de mercado que antes eram pertencentes aos Estados Unidos, contribuindo para uma crise, né, para uma superprodução e pressionando os preços para baixo. Uma coisa que eu percebi, ele não menciona a crise do petróleo, que eu achei que seria interessante mencionar também como um dos fatores para essa crise dos anos 70. Ele fala de outras coisas, ele não menciona, mas eu acredito que foi um momento que também contribuiu para essa crise que ele fala dos anos 70, né? Que, de forma geral, o que ele coloca é que essa crise dos 70, a principal contribuição dela para o momento atual seria a necessidade de simplificação da produção, as terceirizações. Então, ele acha que o principal momento para contribuir com essa precarização do trabalho que a gente teria hoje no capitalismo de plataforma, né, a principal contribuição foi dada pela crise dos 70. O segundo momento que ele coloca, né, que contribuiu para a situação econômica atual, para esse declínio, foi nos 90 a comercialização da internet como possibilidade de investimento. Muitas empresas passaram a investir na internet, né? Muitas empresas passaram a investir nas empresas de internet, né? Muitos investidores passaram a investir nas empresas de internet, às vezes sem os fundos necessários, que foi uma coisa que depois a gente viu no subprime, né? Então o cara não tinha tanto dinheiro para investir, mas ele investia porque ele achava que quando aquilo desse lucro, aquele lucro ia ser suficiente para repor, né, o lucro das tech iam ser suficiente para repor aquilo que ele tinha investido e ainda dar mais algum dinheiro, né? Mas, obviamente, a gente sabe que você não compra nada sem ter o dinheiro, né? Pelo menos em teoria, e aí tem o estouro da bolha da internet nos anos 2000, que foi a primeira crise econômica. Mas qual que ele acha, né, segundo o livro, que é a contribuição dessa crise dos 90 não foi nem a crise em si. Ele acredita que a contribuição foi esse excesso de investimentos que foram feitos nas empresas de tecnologia, que isso ajudou a fazer com que elas tivessem mais espaço futuramente, né? Pouco antes do estouro de uma crise ainda maior, que é a dos subprimes, ele diz que algumas empresas tentaram escapar da bolha da internet investindo em empresas de internet. Não fez muito sentido para mim, né? Mas o que ele coloca é que elas prometiam uma lucratividade maior do que uma empresa, por exemplo, que fabrique alguma coisa física, né? Porque, como elas só precisam mover propriedade intelectual para diferentes jurisdições em termos de impostos, a evasão fiscal se torna particularmente fácil para elas. Então,
Tudo isso contribuiu para que essas empresas tivessem dinheiro. Depois a gente teve a crise dos subprimes, né? Desde os anos 90 já tinha um afrouxamento de políticas fiscais para conter crises, ao mesmo tempo em que empresas lançam mão de guardar dinheiro em paraísos fiscais. Então, nesse momento, ele fala, né, que as tecnologias, elas estão... as empresas de tecnologia estão com dinheiro, houve uma precarização que já veio desde os anos 70, as empresas de tecnologia estão com dinheiro desde os anos 90, e ele acredita que tudo isso teria contribuído para a emergência do capitalismo de plataforma como nós temos hoje. E aí ele entra no principal capítulo do livro, que é o capitalismo de plataforma, onde ele tenta conceituar, né? Então, como eu falei, ele não descarta as outras denominações, capitalismo de vigilância, cognitivo, ele coloca que a desindustrialização tornou o produto do trabalho material, conteúdos culturais, conhecimentos, afetos e serviços, então ele mostra com isso que ele não é que ele não acha que o capitalismo não seja cognitivo, né? Ele acha que também é de plataforma. E aí ele começa a caracterizar, ele coloca que nesse novo capitalismo o dado é a matéria-prima não material, na verdade. Aqui eu coloquei errado, né? O dado como matéria-prima não material. E aí ele diferencia dado e conhecimento, né? Ele, apesar de ser um capitalismo de conhecimento, ele acha que não é suficiente, porque ele acha que dado e conhecimento são coisas diferentes, e ele acha que o capitalismo cognitivo, apesar de não poder ser descartado, não dá conhecimento. Então, ele faz essa diferenciação. Nesse novo capitalismo, ele diz que a plataforma é a infraestrutura digital que possibilita a interação. E aí, quando ele fala em infraestrutura, a infraestrutura eu entendi assim como a fábrica. Só que, diferente da fábrica, a plataforma ela não é só o ambiente de trabalho. Na verdade, ela é um ambiente onde ocorrem todas as interações. É uma infraestrutura física, mas é algo que opera em todas as instâncias da vida, né? Então, assim, enquanto na fábrica você vai para trabalhar, a plataforma você não sai diretamente, né? É uma coisa mais ubíqua, mas seria a infraestrutura desse novo capitalismo. E o poder nesse novo capitalismo depende dos efeitos de rede. Os efeitos de rede, basicamente, quanto maior o número de usuários, mais importante a plataforma se torna, mais poder ela tem. Isso é importante porque isso é meio que o núcleo do livro, assim, né? Ele tem lá o argumento dele, mas a ideia principal é essa questão dos efeitos de rede, essa questão de que a plataforma ela precisa crescer para ser importante, quanto mais ela cresce, mais importante ela se torna, é um ciclo que não é quebrado, né? Entre as características desse capitalismo de plataforma, ele fala da questão do subsídio cruzado. Ele fala que um braço da empresa reduz o preço do serviço ou do bem e o outro aumenta para equilibrar as perdas, né? E aí foi uma coisa que me gerou dúvida, porque ele fala que essas empresas tiveram sucesso por causa dos investimentos dos 90. Então, se ela já tem esse dinheiro, né, como é que tem essas perdas? Aí eu vi uma matéria falando da PlayStation, né? Apesar do videogame ser caríssimo, eles alegam que o dinheiro deles não vem da venda dos videogames. Eles alegam que a venda vem dos joguinhos desses videogames. Então, teoricamente, a venda dos jogos equilibra a venda da coisa física, né? Que seria esse subsídio cruzado que ele diz. Ele fala que as plataformas são feitas para serem atrativas, daí a importância da predição, porque ninguém quer ir para um lugar para saber o que já sabe, né? Teoricamente. Então, é importante para atrair cada vez mais pessoas, porque a importância dela está na quantidade de pessoas que ela tem, é importante que ela tenha esse poder de predizer, né? Que a gente está vendo agora. Para isso, ela precisa dos dados, para isso, ela precisa de pessoas. Como intermediárias, ganham não somente acesso a mais dados, mas também controle e governança sobre as regras do jogo. E uma aspas que eu coloquei é que essas regras do jogo podem mudar a qualquer momento. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas plataformas de trabalho, tipo o iFood, né? O cara entra no iFood, o iFood atua de uma forma que pode mudar a qualquer momento. E aí você tem que atualizar, né? Por exemplo, quando a gente entra numa plataforma e aí a gente assina os termos de uso lá, e aí vai mudar alguma coisa, como o WhatsApp mudou alguns meses. A gente tem que atualizar, senão a gente não tem acesso. Então, assim, além das plataformas com
usuários, na verdade, essas regras vão mudando, os usuários ficam meio sem poder fugir disso, né? E ele caracteriza essas plataformas desse capitalismo, ele fala que existem 5 tipos de plataforma, né? As advertising plataformas, as plataformas em nuvem, as industriais, as de produto e as enxutas. Essas plataformas de anúncio, né, as advertising plataformas, teriam sido as pioneiras, né? Então, assim, nós já temos as plataformas, nós já temos as empresas, mas como é que elas fazem para ganhar dinheiro, né? Então, a primeira forma seriam os anúncios. O AdWords, que ele fala que foi pioneira, foi criada pelo Google em 2000. Então, como é que funcionam as plataformas de propaganda e de anúncio? Elas atraem o consumidor para extrair os dados desse consumidor, que seria a matéria-prima, e, na verdade, o que elas vendem não são nem os dados, são a promessa do match, né? A promessa de combinar o cliente e combinar o anunciante. Então, o capitalismo de plataforma teria começado com esse tipo de plataforma, segundo o Nick, né? Lá pelos anos 2000, e aí seria focado na matéria-prima, que seriam os dados, mas principalmente na combinação entre o cliente e o anunciante. Aí os principais exemplos seriam Google e Facebook. E aí, qual a importância dos dados, né? Eles precisam de muitos dados, então eles precisam de muitos usuários. A gente quer onde a maioria das pessoas está. A gente quer estar onde a maioria das pessoas está. Então, quanto mais dados, mais atrativas elas se tornam para que mais pessoas participem. E aí elas ficam mais atrativas, mais pessoas e assim sucessivamente. As plataformas em nuvem, né? Foi um modelo de negócio que começou com o armazém logístico da Amazon, mais para organizar os produtos que iam ser vendidos. E aí depois eles perceberam que eles também podiam armazenar espaço, né? O serviço de computação em nuvem. Então, assim, esses dados eles precisam estar em algum lugar. E aí, nem todo mundo, nem toda empresa tem forma de armazenar todos os dados que ela consegue extrair. Então, qual foi a ideia? Alugar. Então, alugar os servidores, alugar armazenamento, alugar poder de computação, alugar até mesmo desenvolvimento de softwares e ferramentas para operar esses sistemas. E aí, o principal exemplo que ele dá é a Amazon Web Services, né, a AWS, que inclusive, muitas das grandes empresas usam essa nuvem da Amazon. Então, por isso que seriam as plataformas em nuvem. O principal modelo de negócio delas é alugar. E aí, da mesma forma, né? Elas não operam só como plataformas em nuvem, só que elas têm o dado de outras plataformas. Então, isso faz com que elas sejam mais poderosas e mais visadas pelos usuários também. As plataformas industriais seriam ligadas a processos de produção de hardware e software necessários para conectar processos à internet, reduzindo custos e transformando bens em serviços. Então, seria, na verdade, quem fabrica, né, quem fabrica as coisas, né, quem desenvolve o software. Só que para desenvolver hardwares melhores e softwares melhores, eles também usam dados. Então, da mesma forma, para melhorar a produção, eles captam dados, pegam, né, o que pode ser feito para melhorar aquilo ali. Então, também seria uma forma, um tipo de plataforma. E aí tem outros 2 tipos de plataforma que eles falam que são serviços on demand, que são as tentativas das empresas de recuperar o custo zero. Então, seriam os produtos plataformas e as plataformas enxutas. As plataformas de produto, elas usam as plataformas para venda ou aluguel de bens e serviços. Então, seria Spotify, Netflix, ela aluga música, ela aluga filme, ela aluga, né? Então, assim, ela vende um serviço que ela não tem, que ela não gastou nada para fazer. Seria mais ou menos esse parâmetro. E a gente, em contrapartida, a gente aluga aquilo ali para usar, né? Não é nosso. A gente usou, e aí quando a gente, né, por exemplo, o Netflix, se você parar de pagar, você não tem mais acesso àquele filme, você não pode baixar, você não pode... Hoje em dia deve ter alguém já deve ter inventado alguma coisa para baixar filme de Netflix, mas assim, no geral, eles alugam para você usar uma coisa que eles não produziram, pelo menos em teoria, né, a ideia inicial, e a gente aluga para usar. Então, seria mais ou menos isso. E as plataformas enxutas é uma coisa muito semelhante, só que ao invés de vender um serviço, é como se eles vendessem alguma coisa
da pessoa meio física, né? Então, seria a Uber, eles ligam, né? Eles vendem um serviço que precisa de pessoas. Por exemplo, se a gente pensar em Spotify, tem gente que produz música sem instrumento musical. Hoje em dia já tem isso. Então, uma pessoa sozinha pode fazer aquilo, colocar no Spotify, vender. Não precisa de uma pessoa cantando, não precisa de uma pessoa tocando. No caso das plataformas enxutas, isso já se faz necessário. Então, você precisa dessa estrutura física, vamos dizer assim, né? Também é um aluguel, né? Mas eu até coloquei aqui um aluguel de pessoas, até coloquei assim, meio brincando, né? Por quê? Porque é a maior empresa de táxi, mas não tem carro, é a maior empresa de acomodações, mas não tem propriedades. Então, também são serviços on demand, mas só que são serviços que necessitam de alguma coisa física que não é dessas empresas. Então, seria a Amazon com Mechanical Turk, seria Uber, seria o Airbnb. E aí, depois dele conceitualizar, né, essa questão das plataformas, ele vai para um capítulo que ele fala das grandes guerras de plataforma. Nesse capítulo, ele pega o que ele falou antes para falar que existe uma tendência à monopolização, não como uma característica que por acaso aconteceu nessas plataformas, mas como o DNA dessas plataformas. Por quê? Como eu falei, para todos esses serviços, você precisa de dados. E aí, quando você tem todo mundo quer estar onde a maioria está. Por exemplo, um serviço de música. Você vai escolher o serviço que tem mais música, né? E aí você vai no serviço que tem mais música. E, às vezes, você coloca música ali também. E aí você também está contribuindo para aquele serviço ser melhor, e aí acaba tirando a oportunidade de outras plataformas menores, vamos dizer assim. Então, mais dados contribuem para melhor predição, estimulando a centralização em uma única plataforma. O consumo de internet das coisas é importante, porque quando a gente está num computador ou num celular, a gente está conscientemente colocando alguma coisa ali, e quando a gente está perto de objetos, a gente não percebe muito que a gente está sendo observado. Então, eles conseguem chegar mais próximo do que a gente é de verdade. Essa seria a ideia, né? Então, por isso a importância... Aí eu até lembrei bastante da apresentação do Leandro semana passada, falando sobre a questão das roupas, né? De como é que é importante você vestir, porque você não percebe que o seu dado está sendo captado. Então, seria mais ou menos essa a importância da internet das coisas. E a supressão da privacidade no centro do modelo. Então, ele acredita que no capitalismo de plataforma, a gente não tem como falar de privacidade, porque se a gente fala de privacidade, a gente não está fornecendo dados para essas plataformas. Se a gente não fornece dados para essas plataformas, elas não são capazes de melhorar o seu algoritmo para oferecer um serviço melhor para a gente. Então, ele acredita que essa supressão da privacidade está no centro do modelo. Os monopólios, eles podem ser temporários, porque quando você cria um serviço novo, você tem um monopólio do serviço. Então, mais uma vez, retomando a Netflix, foi a primeira, assim, né, grande, que começou com essa questão dos vídeos. Então, o monopólio era dela, mas depois outras empresas começaram a ter esse tipo de serviço também. Você tem o Amazon Prime, você tem o Disney Plus, você tem o HBO Max. E aí, com o tempo, né, aquele monopólio que a Netflix tinha, pode ser que ela venha a perder. Porque quem é que vai ter esse monopólio? Quem tiver maior capacidade de captar mais dados. Então, se você tiver outros streamings, por exemplo, que tenham capacidade de captar mais dados do que a Netflix, muito provavelmente a Netflix vai sucumbir. Um exemplo, por exemplo, é a Amazon, né? A Amazon hoje, ela não é a maior em filme, só que ela está em todas as vertentes. Você paga R$10, você tem acesso ao streaming dela, você tem acesso às compras de livro, você tem acesso... Então, o que acontece? Ela tem uma captação de dados muito maior do que a Netflix, que é só filme, porque ela pode pegar o seu dado de tudo, o seu dado de compra, e aí, cruzando esses dados, em algum momento, ela vai oferecer um serviço melhor do que a da Netflix, e aí, aquelas empresas que foram um monopólio porque criaram um serviço, podem acabar sucumbindo se elas não tiverem a capacidade de captar dados suficientes para poder competir com outras empresas. E aí, nesse ponto, ele faz uma coisa importante nessa questão do monopólio, que o monopólio, no capitalismo de plataforma, a tendência é que o monopólio não seja
monopólio seja de plataforma. Então, uma mesma plataforma ela vai ter tudo, você não vai precisar sair dela para fazer nada. Então, você vai poder usar redes sociais numa plataforma, na mesma plataforma você vai poder conversar com as pessoas, na mesma plataforma você vai poder ver filme, na mesma plataforma você vai ter acesso à música. Então, a tendência não é que você tenha monopólio de serviço, mas é que você tenha um monopólio de tudo. E aí, quando a gente fala em bolhas, né, a bolha, vamos dizer assim, vai ser sempre maior. A gente vai ter mundos paralelos, porque se você não saindo dali, você não vai ter um convívio, pelo menos virtual, com outras pessoas que são de outras plataformas. E aí ele coloca que a análise de dados é tão importante quanto a extração, porque a extração é só uma parte do trabalho, né? Por isso a importância das pesquisas em inteligência artificial, porque não basta você ter os dados se você não sabe o que fazer com eles, né? Se a plataforma tem que ser atrativa, se ela tem que predizer o que você vai querer, você precisa ter aqueles dados cruzados de uma forma inteligente, né? Para que você possa oferecer um serviço melhor. Ele fala, né, que desde 2016 o Facebook aposta em chatbots como a principal forma de interação das pessoas com a internet, né? Então ele acredita que isso também é uma forma de as pessoas serem mais elas de verdade, vamos dizer assim, da mesma forma que a internet das coisas, né? Porque quando ela está conversando com um robô, ela não teria tanta vergonha assim de mostrar suas deficiências, suas dificuldades, como ela teria com uma pessoa, né, que ela tem o risco de passar vergonha, ela não tem o risco de passar vergonha com o robô, esse seria mais ou menos o raciocínio. Como eu falei, a ideia é que as pessoas nunca deixem o seu sistema para nada, e aí é só a gente pensar, por exemplo, o Facebook, né, esses dias aí que deu aquele bug do Facebook, todo mundo ficou sem WhatsApp, todo mundo ficou sem o Instagram, todo mundo... Então, por quê? Porque o Facebook, ele era uma rede social, e aí ele comprou outra, e aí depois ele comprou outra, e aí depois ele comprou outra. Então, a tendência é, alguém cria um serviço, tem até o monopólio daquele serviço, mas depois aquele serviço vai ser incorporado por uma plataforma maior. E aí depois, por exemplo, o Facebook, vai chegar um ponto que a gente não vai sair dele, porque tudo que a gente precisa vai estar ali. Outro ponto também, que as empresas que não são de plataforma são obrigadas a migrar para essas plataformas. A gente pode ver, por exemplo, a questão dos táxis, né? Quando o Uber começou a fazer muito sucesso, as pessoas pediam, né, o seu Uber ali, o táxi teve bastante dificuldade, e aí algumas empresas de táxi começaram a criar os seus próprios aplicativos. Quer dizer, elas não eram de plataforma, mas elas acabaram sendo obrigadas a migrar para poder não ficar fora dessa distribuição do serviço, porque o serviço eu lembro que um pessoal de RH falava assim, quem não é visto não é lembrado, e é basicamente isso, né? Só que nesse caso é visto nas plataformas. E ele coloca que a internet tende a se tornar um espaço fragmentado, mas não fragmentado no sentido de a gente ter acesso a muitas... Fragmentado no sentido de a gente estar preso a plataformas de uma tal forma que a gente não vai ter contato com as pessoas que estão fora dessas plataformas, né? E aí ele fala também da questão dos adblockers, por exemplo, maior controle e regulação dos usuários e governos torna aquele modelo inicial dos anúncios não lucrativo. Então, a ideia é que ele fala que em 5 tipos de plataforma, né? O primeiro, ele acredita que a longo prazo não vai se sustentar, e à medida que outros também possam não se sustentar, ele acredita que vão surgindo novos modelos de negócios a partir das plataformas. Então, quando ele fala em 5, ele fala que a gente tem 5 hoje. Mas desses 5, o primeiro, ele acredita que a longo prazo tende a migrar para um modelo pay-per-view, por exemplo, o Google, né? Porque essa coisa da gente ficar lá só pelo dado, e aí tem os anúncios e tal, ele acredita que a longo prazo não vai se sustentar. E aí, no final do livro, ele fala que o governo tem poder para regular plataformas, mas não o faz. Então, a proposta dele, né, como eu falei, o livro ele não é focado numa proposta, mas ele não deixa de fazer uma no final. Né? Apesar de ser assim, um pedacinho bem pequeno, a proposta dele é criar plataformas públicas controladas pelas pessoas, independente do aparato da vigilância estatal, coletivizar as plataformas. E aí, assim, quando ele fala dessa coisa de o governo pode regular, mas não faz e tal, isso, para mim, retoma um pouco da ideia do aceleracionismo de tirar o governo da jogada, né?
tanto de direita quanto de esquerda. Então, ali foi o momento do livro que eu identifiquei essa coisa do aceleracionismo. Assim. Talvez o único momento que eu tenha conseguido identificar foi bem no finalzinho, né, quando ele faz essa crítica, e aí a proposta dele é, já que a gente não pode fugir dessas plataformas, é criar plataformas públicas controladas pelas pessoas. E aí, assim, porque elas são os novos meios de produção. Aí até coloquei aqui da coisa do aceleracionismo que eu tinha falado lá, do Leonardo, né, que ele acredita que o aceleracionismo retoma pensamentos do século XX, o fascismo e o socialismo, ele acha que está meio descontextualizado com isso. E não é que eu veja problemas nisso especificamente, mas assim, essa proposta das plataformas públicas, eu acho que é um pouco complicado, porque assim, é igual quando a gente fala em democracia. A democracia de verdade, ela não inclui todo mundo. E eu acho que essa coisa de a gente criar plataformas controladas pelas pessoas, eu acho que elas também não vão incluir todo mundo, porque tem muita gente com dificuldade ainda. Ainda que, né, a gente não tenha muito como fugir e tal, mas, assim, eu acho muito complicado a gente pensar em uma regulação que precise de conhecimento das pessoas, quando a gente sabe que isso nem sempre é tão facilitado. E aí, quando ele propõe isso, eu pensei nos cypherpunks, né? E que eles falam lá naquele livro do Assange, transparência para os poderosos e privacidade para os fracos. Então, a ideia deles é que as pessoas que os nossos dados não possam ser extraídos, as nossas informações não possam ser extraídas, enquanto que as informações dos poderosos sejam liberadas, a gente tenha muita transparência. Eu acho que pode ser uma proposta interessante para quem não conhece a realidade social do mundo, porque tem gente que não tem o que comer, então você vai imaginar que essa pessoa vai ter capacidade de, sem ter o que comer, programar alguma coisa para criptografar a sua informação, para que o seu dado não seja extraído, que essa pessoa possa ter condição de controlar uma plataforma. Eu acho um pouco complicado, vamos dizer assim. E aí é isso, né? Como eu falei, é um livro de recuo, apesar dele fazer essa propostazinha no final, não é um livro que ele tenta dizer que a filosofia é assim, não, ele dá um nome que não descarta os nomes anteriores e ele tenta mapear, segundo a visão dele, como é que a gente chegou aqui, qual é a nossa situação atual.